O texto principal da reforma da Previdência deve ser votado pelo Senado em segundo turno nesta terça-feira. A previsão é que a sessão para votar a reforma comece às 14 horas. Para que seja aprovado e siga para promulgação, o projeto precisa alcançar o mínimo de 49 votos favoráveis no universo de 81 senadores. Na votação em primeiro turno, a PEC foi aprovada por 56 votos a favor e 19 contra. Antes de ser votada em plenário, nesta manhã, a Comissão de Constituição e Justiça precisava votar o parecer do relator do texto, senador Tasso Gereissati, sobre 9 emendas de redação apresentadas após a votação da reforma em primeiro turno. A votação foi realizada de forma simbólica após acordo de líderes. Assista à sessão da CCJ. Aberta a 65ª reunião extraordinária da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da primeira sessão legislativa ordinária da 56ª legislatura. A presente reunião destina-se à deliberação das emendas de redação apresentadas à PEC número 6/2019, emendas de plenário oferecidas à proposta de emenda à Constituição à reforma da Previdência. Autoria Poder Executivo, relatoria senador Tasso Gereissati. Observações: foram apresentadas emendas de números 583 a 593 de plenário, todas de redação. Em 22 de outubro foi oferecido voto em separado. Concedo a palavra ao senador Tasso Gereissati para proferir o seu relatório. Simone Tebet. Senhoras senadoras, senhores senadores, venham ao exame dessa Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania as emendas número 583 a 593, a proposta de emenda de Constituição PEC número 6 de 2019, de autoria do excelentíssimo senhor Presidente da República. As 11 emendas introduzidas para o segundo turno tratam de temas variados, com aposentadoria, como a aposentadoria especial, a pensão por morte, o cálculo para a aposentadoria de servidoras públicas, alíquotas especiais para trabalhadores em jornadas inferiores a 44 horas semanais, regras de transição no regime próprio dos servidores e a cláusula de vigência da proposta. Esta comissão, no desempenho da competência estabelecida no artigo 101, para item 1 do Regimento Interno do Senado Federal, aprovou anteriormente parecer favorável à PEC e uma série de outras emendas. Igualmente, aprovou por unanimidade a sugestão de proposta de emenda à Constituição anexa ao relatório, que se tornou a PEC número 133 de 2017-19, a chamada PEC paralela. A maior parte das emendas analisadas neste relatório não podem ser acolhidas por consistir em alterações de mérito, não meramente de redação. As emendas número 583, em nossa leitura, permitiria a concessão da aposentadoria especial, mesmo quando houver exposição a agente que não seria prejudicial à saúde. As emendas números 584, 586 e 589 tratam de estender ao regime dos servidores alterações feitas pelo Congresso na PEC para o regime geral. Trata-se, portanto, de alteração de mérito, que não pode ser feito por emenda de redação. Neste caso, as mudanças podem ser alcançadas por meio de destaque ou por acréscimo na PEC paralela. Igualmente, a emenda número 588 não se limita a propor ajuste redacional, pois acrescenta tipos ao rol referente ao Sistema Especial de Inclusão Previdenciária, que não se limitam necessariamente a trabalhadores de baixa renda. Muito embora trate de um tema importante, a forma de contribuição de trabalhadores com jornada inferior a 44 horas, a alteração pretendida não pode ser feita por emenda de redação. A emenda número 590 promove nítida mudança de sentido ao limitar a anulação de aposentadoria sem contribuição aos casos de comprovada má-fé, extrapolando o texto aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal em primeiro turno.
Assim ficam rejeitadas as emendas número 583, 584, 586, 588, 589 e 590. Já no grupo de emendas apresentados que efetivamente entendemos ser emendas de redação, não vemos conveniência em acolher maior parte delas. Entendemos não ser suficiente que a emenda seja de redação, é preciso que ela se justifique. Exige cautela na mudança de termos ou comandos em um termo complexo como esse. Nós acatamos, portanto, a emenda número 585, que trata do tempo mínimo de exposições a agentes nocivos na aposentadoria especial, de autoria do senador Paulo Paim, e a emenda 592, também de autoria do senador Randolfo Rodrigues. E ficam rejeitadas, por mudar o sentido, a emenda 587, por não ser considerada emenda de redação. Os riscos de mudanças desnecessárias no texto podem ser bem entendidos pela emenda número 591, que pretende uma substituição do termo segurado por segurado empregado. Ocorre que a expressão segurado ou segurados aparece mais de 40 outras vezes no texto. Uma série de argumentos oportunistas que agora não podemos antecipar podem ser levantados em ações judiciais, buscando suprir a lacuna de o legislador, ora falar em segurado, ora falar em segurado empregado. Desta forma, ficam rejeitadas as emendas. Desta forma, ficam rejeitadas as emendas 587 e 591. No caso da emenda 593, que ajusta a cláusula de vigência quanto aos regimes próprios, somos a favor. A redação atual permite a interpretação teratológica de que qualquer dispositivo da PEC que afeta servidores teria vigência condicionada à aprovação dos dispositivos de que trata o artigo 36, inciso 2. Claramente, a intenção do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, ao aprovar a PEC, é de que apenas a vigência dos referidos dispositivos é condicional à sua aprovação pelo ente. São os que tratam das contribuições e revogam regras de transição de reformas anteriores e que demandam aprovação local. Trata-se de emenda meramente redacional que se afigura pertinente, vez que evita ações oportunistas contra a reforma. Por fim, ofereço também uma emenda de redação. O texto aprovado em primeiro turno pelo Senado suprimiu a revogação do parágrafo 18 do artigo 40 da Constituição. Com isso, retornou também a expressão proventos de aposentadorias e pensões, que no texto aprovado da Câmara era preterida pela expressão benefício recebido. É preciso que apenas uma expressão seja usada para evitar que o intérprete considere que há dois significados distintos, especialmente porque a contribuição dos servidores já é um tema judicializado. O voto, portanto, é pela rejeição das emendas, pela aprovação. O voto, por conseguinte, é pela aprovação das emendas 585, 592 e 593. Pela aprovação da seguinte emenda de redação e pelas demais emendas. Rejeição das demais. E pela rejeição das demais emendas. Esse é o voto, portanto, senhora presidente. Agradecendo imensamente mais uma vez, senador Tasso Gereissati, eu coloco em discussão a matéria. Para discutir, senador Rogério Carvalho, em seguida, senador Paulo Paim. Quer falar primeiro? Pode falar. Não, vai. Na inversão, houve pedido de inversão, não? Senador Rogério Carvalho, com a palavra. Eu queria só... Nós já temos uma posição firmada, devemos, a nossa bancada, votar contra, de novo, o texto da reforma, mas eu queria chamar a atenção para os riscos futuros. Nós estamos vendo um país que sempre foi considerado um país modelo, que
atendeu todas as recomendações de um setor dos economistas e de que pensa a economia de forma muito liberal, com um Estado muito pequeno, com a individualização das relações, sem a cooperação entre os indivíduos, sem a solidariedade, sem modelos solidários, como, por exemplo, na questão previdenciária. E nós estamos vendo esse país em convulsão social neste momento, e especialistas daquele país apontam o empobrecimento da população, a concentração de riqueza, a diminuição da qualidade dos serviços públicos, de saúde, de educação, e a obrigatoriedade para acessar serviços de qualidade, a busca por serviços privados. Isso tem gerado uma tensão e uma convulsão social muito forte no Chile, país que é tomado como referência de modelo de reforma previdenciária, país que foi a referência para a construção deste modelo e desta proposta de reforma da Previdência que nós discutimos, que a Câmara discutiu, que o Senado discutiu. Felizmente, a Câmara afastou provisoriamente, mas afastou a capitalização, tiramos o BPC, tiramos a aposentadoria rural. Houve alguns avanços diante da posição sensível e colaborativa do relator. Eu acho que nós continuamos tendo o problema de reduzir a renda, que é o modo principal de cálculo do benefício, onde a gente não elimina os 20% das menores remunerações, onde a gente coloca um redutor a 60%. Isso vai reduzir, obviamente, a renda do beneficiário do Sistema Geral e do Regime Geral de Previdência. Esse é o maior problema, por isso nós não votamos a favor desta reforma, em função do que isso vai gerar do ponto de vista de retirada de riqueza da economia, de bolo de recursos na economia, na movimentação da economia. E como eu e muitos que vivem ou que vêm de regiões de alta dependência do caráter e das políticas redistributivas, e não há nada mais redistributivo do que Previdência Social, não há nada mais redistributivo do que o SUS, do que o SUAS, do que a educação, que são políticas que o Brasil implantou e que diminuiu a miséria e as distâncias entre ricos e pobres. Se a gente tem que agradecer é o aumento do salário mínimo e essas políticas redistributivas que chegam em todos os lugares, independente da região. Então, diante disso, não temos... É com pesar que a gente vê essa medida ser aprovada e com preocupação com o futuro do Brasil e com o futuro da atividade econômica do nosso país, porque ao longo de 10 anos serão 800 bilhões retirados do consumo, da atividade econômica direta, do vestuário, da alimentação, do serviço pequeno. Esse dinheiro vai sair da economia, esse dinheiro vai fazer falta na vida das pessoas, e nós vamos ter uma geração de idosos mais pobres, mais miseráveis, se não houver compensações de outra natureza. Espero que a gente possa retomar o comando deste país e corrigir essas distorções que gerarão empobrecimento e dificuldades para a retomada do crescimento econômico do nosso país. Obrigado, senhora presidente, senhor relator. Obrigado ao senador Rogério Carvalho. Com a palavra, senador Paulo Paim. Essa questão de ordem, Vossa Excelência, eu vou suspender o tempo, depois darei novamente mais 3 minutos para Vossa Excelência. Gostaria apenas de esclarecer a todos e aos senadores e senadoras que houve um acordo de procedimento. Nós, ao invés de termos votação nominal, teremos votação simbólica, tanto da principal. Foram retirados os pedidos de destaque, para que nesse tempo que gastaríamos discutindo e votando aqui, pudéssemos entrar num possível entendimento em relação a uma discussão que se trava em relação a uma emenda de redação, que é a emenda número 584, se seria realmente redação ou se seria de mérito. Neste aspecto, de qualquer forma, a oposição conseguiu um ganho, um avanço, à medida em que o senador Tasso Gereissati acatou, o que não o faria, num primeiro momento, 2 emendas de redação da oposição. As emendas número
585 e 592. Então, essas emendas acabaram de ser acatadas por conta deste acordo e nós estaremos analisando a possibilidade de acatar, se ela não for considerada de mérito, a emenda 584. De qualquer forma, nós também temos outra via além da de hoje, que seria a inclusão já dessa emenda 584 na PEC paralela amanhã no relatório do senador Tasso. Temos duas frentes que poderão ser enfrentadas a partir de agora, já agradecendo ao senador Paulo Paim e à oposição e restituindo o tempo de Vossa Excelência. Pois não. Com a Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.